Oi, dando sequência ao Tarologando, hoje vamos falar da Hierofante. Meu nome é Carla Winter, sou do Terapia Luzes da Alma aqui de Itapema, Santa Catarina. Eu sou a Grazi Rios, sou do Tarot Terapêutico Espelhos da Alma e estou em Florianópolis. E hoje eu vou falar o lado luz do Hierofante, o Papa, que geralmente tem vários nomes aí. Para variar, eu tô sempre com reflexo nas minhas cartas. No caso aqui, a Hierofante, né? O Hierofante é aquele guia, nosso mentor, nosso protetor, aquele que nos mestre espiritual, que nos ajuda e nos orienta na nossa evolução, né? Pode ser aquele professor, inclusive aqui é uma professora de yoga. Uma curiosidade: o Hierofante é o padroeiro dos professores, sabia, Gra? Sim, ele é considerado O professor do patrono, tarô, né? né? É considerado professor do tarô, né? Isso. Justamente porque ele tem, né, essa capacidade de diálogo, né? De dar uma ideia de uma pessoa confiável, que transmite, troca conhecimentos, né? Que ocupa uma posição de um saber, assim. Isso. Por isso ele é considerado o patrono dos professores. Muitas vezes ele pode também representar no jogo a própria consulente, no caso, ou o consulente, né? Mostrando que você tem muita sabedoria, muito conhecimento e que precisa passar isso adiante, passar em frente, compartilhar todas essas suas sabedorias, todo esse conhecimento que você tem. Ele é conselheiro, ele é organizado, ele é correto, ele é culto, sábio, né, leal, tem compaixão e leva as amizades muito a sério. Tá? Ele tem valores tradicionais e de opiniões conservadoras. E ele Ele, também é espiritualizado, né? Ele é uma sim, figura porque de autoridade espiritual, né? até por isso um dos nomes dele é o Papa, né? Também Uhum. ele preza muito pela disciplina, organização e pela responsabilidade. Ele é aquele que faz tudo no moralmente correto, né? Tudo que é correto dentro da norma, né? Ele não é, ele procura seguir realmente para que as coisas funcionem, né? Então ele é bem tradicional, assim, ele Sim, segue ele é bem o conservador. padrão Então, se conservador. sair essa carta num jogo, é uma pessoa conservadora. Ele também revela proteção espiritual, aberturas de caminho, Religiosidade, religiosidade e clemência. Gente! religiosidade. Travou a língua aí, não travou a Travou, língua. deu trava-língua. Né? Então, resumindo, é aquela pessoa, aquele guia, aquele mentor, aquele professor, aquela pessoa que te ajuda a se elevar espiritualmente, a te mostrar novos caminhos, ou mesmo um professor, quando você precisa, assim, que tu diz assim, na carta, no jogo sai assim, procure uma pessoa que possa te orientar. De repente, não é só questão espiritual. Pode ser material, pode ser um curso, pode ser um professor de um curso mesmo que tu vai lá, vai se especializar, vai em busca de algo mais, se profissionalizar para o seu trabalho, né? Ou um conselheiro amoroso, alguém que entenda um pouquinho, que abra um pouquinho sabe? Que abra aquela cortina e te mostre o que está acontecendo. Então, todas aquelas pessoas que podem te ajudar de alguma maneira, te trazer um pouco de conhecimento. E até de conforto, né, Sim, espiritual, um conforto de ser ouvido um também, colinho, né? é importante. E no E, lado sombra. em compensação, o hierofante no lado sombra, ele pode ser muito crítico, gente. Porque ele pode ser muito irredutível, né? Tem uma certa inflexibilidade, né? Em se colocar até no lugar dos outros, porque acaba sendo muito rígido. Então, uma pessoa muito rígida não ouve a opinião dos outros, não ouve o outro, né? Não, É sempre o centro da. Pode se considerar o centro do saber, o é centro da inflexível, né? o centro de um modelo a ser seguido, e aí se torna até perigoso, porque pode, como tem, geralmente são pessoas que têm também uma capacidade de persuasão, né? Num lado sombra, pode levar a um fanatismo, né? Isso. Ele também pode ser ultrapassado, né?
com dificuldade de se abrir ao novo. Então, a gente tem que pensar, assim, aquela pessoa que acaba ficando muito certa das suas coisas. Muito dogmática, né? Dogmática e não se abre, né? E aí, de uma certa forma, isso demonstra essa rigidez, né? Um moralismo também, uma pessoa que julga demais os outros, né? No lado sombra, sabe? Muito exigente, né? Uma pessoa que cobra muito dos outros, algumas posturas também. Ele pode ser intolerante por causa disso, como eu disse, né? Inflexível, manipulador. Imagina uma pessoa, né, que fala bem, tem um conhecimento e de mundo, não precisa nem ser um conhecimento tanto de estudo, mas também de mundo, pode se tornar muito manipuladora, né? E isso não é uma coisa muito, muito boa, né? Então, essa dificuldade de ouvir outros pontos de vista pode fazer com que ele seja muito centrado nele mesmo, né? Outra questão do lado sombra, assim, ao mesmo momento que no lado luz a Carla falou, ele é aquele cara que dá a palavra e vai cumprir a palavra, no lado sombra dele, ele pode ser uma pessoa completamente que a gente não pode confiar, porque diz uma coisa, faz outra. Faz outra. Pode ser uma pessoa muito irredutível, uma pessoa que, no momento do diálogo, porque uma das coisas fortes também do nosso amigo Hierophante é a capacidade comunicativa, né? Mas no lado sombra, ele pode ser uma pessoa que não tenha diplomacia para falar com os outros, né? Então, pode ferir algumas pessoas com as suas palavras. Ele pode ser muito orgulhoso. Ele também pode ser infiel. Ele pode se tornar uma pessoa fanática. Que mais? Deixa eu ver que eu me lembrei aqui. Ele pode... E até virou uma certa arrogância, né? De achar que sabe demais, é só eu que sei, e acaba se tornando, sabe? Aquela pessoa que chega a dar uma raivinha umas horas, né? E também ele pode ir por caminhos mais obscuros, porque ao mesmo tempo que no lado luz ele é super correto, ele pode ir por caminhos que são tortuosos, assim, mais obscuros, né? No seu lado sombra. É isso que eu lembro agora para falar assim dele, né? Aquela pessoa muito certinha, muito, às vezes, ultrapassada, muito apegada com aquela certeza dele, fala tudo, ele vai dizer não no lado sombra. Não é isso. Não. Eu que sei. Não. Olha só, né? Então, assim, não se abre para o novo e para outros pontos de vista. Todo mundo tem um amigo assim e todo mundo é assim, né? A gente pode dizer, todo mundo... Se você não tem um amigo assim, esse amigo é você. Não, e todos nós temos momentos de maior inflexibilidade, né? Os arcanos representam a gente, representam a nossa vida, as fases, né? Então, assim, se a gente pensar que antes dele vem o Imperador, que é o número 4, e o Hierophante, número 5, a gente coloca ali que é uma pessoa que está se constituindo, né? Então, a gente pode somar isso. Vamos pensar o lado sombrinha lá do Imperador, já com uma questão de fanatismo, né? Então, já complica um pouco mais. Isso seria o nosso Hierophante. Então, é isso que eu me lembro, assim. O que mais que a gente vai fazer? Vamos mostrar a riqueza, né? Em outros decks, né? Outros decks. Tu quer começar? Deixa eu ver, gente. Eu posso mostrar para vocês aqui uma representação no arquétipo do Hierophante no Arcanum Tarot. Então, olha a roupa, né? Ele mostra também esse poder que ele tem, né, Carla? Porque ele é um poder espiritual, né? Ele é uma pessoa de projeção, vamos dizer assim. Então, a gente vê na própria vestimenta, né? Na postura dele, né? Tem aqui em volta uma aura também, não sei se dá para vocês verem. Dá para ver. Vai fazer essa ligação também com a espiritualidade, sabe? Então, é interessante. Ele tem ali na mão, eu esqueci o nome disso aqui, Mitra. ó. Isso, como tu falou antes. Então, ele tem uma representação nesse deck muito fiel ao Hierophante, eu gosto bastante, né? Mais moderna, mas também fiel o próprio nos dedos eles têm eles fazem os sinais de mudra, né, que também são sinais de conhecimento, de poder aqui, também, né? Isso. E quase então todos eles vai ter todos eles fazem esse sinal. Todas as cartas vai ter o Hierophante fazendo esse sinal de mudra. E ele é bem imponente também, né? Olha só como ele é aqui, né?
Ele Eu sabe ali tenho. o poder que ele tem, né? É, Quem viu Game of Thrones, por exemplo, a gente tem bem representado essa figura, né? Nesse poder, né? Que essa figura sacerdotal, vamos dizer assim, é, desenvolve, né? Tanto para o bem quanto para o pro mal, né? mal. Aqui no Guild dá para ver também um sacerdote mesmo, né? Bem praticamente católico, dá para dizer, né? Com esse chapéu papal que eu não lembro, agora o nome me fugiu. Ele também tem as vestimentas bem ricas, o halo de luz em volta dele, mostrando, né, o poder, o quanto ele está no nível acima de poder, né? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Aqui a mitra na mão dele também, bem dourada, não sei se dá para ver aqui. Sim, Parece um cajado, gente, mas se chama mitra, parece. tá? Desculpa, eu esqueci o nome desse chapéu. Eu Então, também. dá para ver assim que ele tá numa igreja, né? Que atrás é uma janela daquelas igrejas bem Ele é bonitas, vitral, né? Coisa mais vitral, linda. assim. Né? Então, ele é bem representativo como o sacerdote mesmo, né? Aquele que antigamente as pessoas iam em busca de conselhos. Outra figura que eu gosto bastante aqui é no Videntes da Luz. A gente já tem um sacerdote com uma postura diferente, mas também ele está ali, né, mostrando a questão da expansão, a expansão do conhecimento, né, seja ele espiritual ou um conhecimento, inclusive material, porque a gente tem aqui, né, as escadas simbolizando o que Sim. se percorre, né, para se chegar a uma postura de um sacerdote que exige muito estudo também, né, a gente sabe disso. E aí vem toda essa questão da iluminação, ele já está numa posição de quem daqui a pouco vai entrar numa meditação, buscar um equilíbrio. Então, assim, eu acho que A é. própria carta que a gente estava trabalhando da Diário de uma Bruxa, a gente não comentou, ela também é uma professora de É, yoga, ela também está ali buscando a elevação, né, uhum, espiritual, meditando com os seus alunos, né? traz essa questão, né, dessa elevação. Eu acho muito bonito esse simbolismo do Videntes da Luz. Né? Essa ascensão para a luz também, né, para essa espiritualidade. Né? Então, assim, acho que faz aquela ligação do terreno com o espiritual muito bem, né? Essa pessoa, essa figura de poder espiritual. E aquele é mais jovial, mais alegre, mais comunicativo, traz essa questão da comunicação, eu acho, na expressão dele também, né? Que ele está aberto, que ele está mais aberto, num lado mais luz mesmo. No Encore nós temos também uma representação bem sacerdotal mesmo, assim, aqui ele é representado, é o Papa, né? Dá para ver que ele está realmente, né? Que é um O papa, Papa é um homem de poder, né, que tem é o uma figura poder de todo conhecimento dentro da religião católica, no dos caso. ritos também, né? Dos ritos, das doutrinas. Antigamente, na realidade, a igreja tinha mais poder que muitos reis, né? Então, aqui dá para ver que realmente ele é um homem de poder, assim, a figura dele mostra essa imponência, né? E um Papa mesmo, né? Ele parece aquele Aqui dá João. para ver o sinal de mudra que ele está fazendo, atrás as colunas, né, bem altas, mostrando a imponência também. Né? E Então, também a estabilidade disso, né? é, Porque a gente tem as colunas ali, né? Que vão trazer essa ideia da estabilidade. Eu adoro Cat Tarot, que a gente tem aqui a figura de um gato preto, né? Então tem aquela questão também, né? Da espiritualidade. A gente vê um gato preto, a gente pensa na espiritualidade. Então ele está ali, ó, imponente, ele toma conta praticamente de todo o espaço do deck aqui da representação, né? E aqui também nós temos, né? Então, assim, de certa forma, a pureza do conhecimento, né? Se ele for levado para um lado bem luz, acho bem interessante essa figura do Hierofante aqui. Que é o Arcano 5, a gente falou antes, né? sim. Aqui, esse daqui é bem interessante. Eu gosto muito dessas cartas do Tarot da Fraternidade Branca. Ele é bem interessante. Aqui ele está representado como um xamã. Nesse baralho, eles trabalham muito a dualidade do bem e do mal. Tanto é que podem ver aqui, ó, do lado uma pirâmide escura, uma clara, que quase não aparece aqui, né? Aqui ele tem a caveira de um lado, representando a morte. Aqui ele tem um halo de luz, ó, saindo do cajado, mostrando a saúde, a vida, né? Ele aqui embaixo tem dois sacerdotes que fizeram
né, assim, fizeram esse ritual para chamar ele está saindo numa chama, de chamas verdes de vida. Então, assim, ó, é Sabedoria, muito, né? uma sabedoria grande. Ele tem aqui, ó, representado aqui, ó, um animal de poder na cabeça. Então, assim, realmente é muito interessante de estudar esse baralho. E assim, aqui no Tarô da Bruxa Verde, a gente tem essa figura aqui, né? Como se ele fosse um mago. E aí o mago, a gente vai parar para pensar, é uma figura de um ancião, então alguém que já tem uma trajetória, né? Um caminho percorrido. E nós temos aqui os elementos, né? Ele trazendo a inspiração da espiritualidade para materializar, né? No que ele está fazendo aqui, ó. Vocês podem ver que ele está com a mão assim, ele recebe aquela inspiração, aquela questão mesmo da fé ali, do que colocando a fé, a vontade dele, né, a crença dele, no que ele vai materializar aqui. Então, eu acho que traz toda essa essência da sabedoria, da própria maturidade, desse caminho longo que se percorre, né, dessa espiritualidade, dessa sabedoria. Então, eu acho bem interessante. E o nome, no Floresta Encantada, o nome da carta é o Ancião, mas ele é representado... Maravilhosa essa carta. Assim, ele é representado por uma árvore, né? Tipo assim, como aqui, ó, dá para ver a anciã dentro da árvore. Ela faz tipo parte assim, daquela árvore, faz parte da árvore, sabe? Toda a sabedoria, aquela árvore grande, frondosa, a que já está ali há muito tempo e que sabe tudo que aconteceu naquela floresta. Então, é uma carta muito linda, que se tu ficar meditando nela, assim, tu fica horas, assim... Nossa, vem muita coisa na cabeça. Eu acho maravilhosa essa carta aqui também. Aqui a gente tem no Star Tarot, é aquele tarô que eu falo para vocês que ele é douradinho, as bordas dele são todas douradas, ele é um tarô maior, ó, pode ver o tamanho da minha mão, mas ele tem muita riqueza de cores, aqui traz, né? Olha que lindo aqui, para mim, essa luz, né, trazendo essa relação, essa ligação com a espiritualidade também, né? Ele vai trazer ao mesmo tempo, né, os símbolos aqui terrenos, né, esse conhecimento, né, nessa teia da vida, né? É muito interessante. Então acho que está muito, nossa, eu acho sim fantástica essa representação. É como a Carla disse, tem tarôs que a gente olha e fica se atendo a cada detalhe. Horas olhando, porque se tu vê todos os detalhes, cada vez tu percebe uma coisa diferente. Ele traz aquela questão da iluminação aqui, né? Espiritual. No tarô das fadas, ele também é representado por um xamã. Aí. Né, assim, ó, dá para ver ele tá sentado numa pedra fazendo de trono, né? Ele tem um orbe na mão, né? E na outra ele tá gesticulando, dizendo o que ele quer mudar nesse mundo, quanto ele quer fazer as coisas para que o mundo melhore. Aqui também tá para ver essas folhas em volta aqui, ó, são asas crescendo aqui debaixo das videiras, ó, trazendo o que a gente já comentou no vídeo passado sobre toda essa o símbolo da uva, né, que traz sabedoria, que traz riqueza, que traz abundância, sabe? Então é isso que ele quer para quem está perto dele. Aqui ele também tem alguns galhos aqui, né, representado que ele está conectado com a terra. Então também é uma carta muito linda. Essa carta do Bom Tarô, gente, ela também é espetacular. Nossa, é um anjo, né? Ela é maravilhosa, porque eu não sei se ela é um anjo, pode até ser, mas ela traz. Né? É que daqui para ela traz essa ideia da. Asas, parece né? águia, né? Então, ela traz essa ideia da ascensão também, né? Espiritual. Ela traz uma lua aqui em cima, né? A ligação também com a espiritualidade, né? Ela traz aqui, ó, nessa parte, ela traz os elementos, né? Que Sim. A gente estuda no tarô. Ela traz elemento terra, ela traz elemento ar, ela traz a questão aqui de copas, dos sentimentos, né? Então, aqui é como se fosse, me lembra muito a mesa do mago, sabe? É como aquele poder que essa figura tem também de manipular esses elementos, né? Só que de uma forma, talvez, muito mais profunda que o mago, porque o mago, ele começa com o que ele tem, né? E aqui já existe mais
a figura mesmo da sabedoria, da autoridade espiritual, do letrado, né? De tudo isso. Então, aqui, do saber. Então, assim, é por isso que essa manipulação, esses elementos aqui também, assim, eu vejo esses elementos, eu materializo esses elementos, só que aqui é muito mais profundo, né? Então, assim, traz a expansão. Eu acho, simplesmente, essa carta espetacular. Bom, eu falo isso em todas. A gente é apaixonada por todos, gente. É que não tem gente, a gente começa a virar louca do tarô, né? A No gente tarô se apaixona. dos anjos, nós temos o arcanjo Sandifon representando. Esse arcanjo é aquele que leva as nossas orações da terra para o céu. E aqui o recadinho dele é assim, ó, pontos de vista ou métodos tradicionais. Organizações espirituais. Procure mentores e amigos que pensam como você. Porque quando a gente quer crescer ou aprender alguma coisa, a gente tem que se conectar com quem ou que sabe mais ou menos a mesma coisa que nem a gente, ou que sabe mais, né? Para que a gente possa aprender mais. Se conectando com outros que não sabem, você vai estar passando o teu saber. Então, é muito importante também a gente se conectar com pessoas e mentores que saibam um pouco mais do que a gente. Com objetivos mesmos afins, objetivos, né? Em comum, né? Objetivos afins. E aqui, gente, a gente tem, né, o tarô de Marcela do Ney Naif. Eu gosto, tarô, então, olha só pelo tamanho da minha mão, quanto que ele é grande. Né? Se eu sair um pouquinho e pegar o outro, vai ficar estranho, né? Eu esqueci, eu ia pegar. Pode, quanto isso, então, eu vou pegar aqui o do... Eu vou mostrar para vocês tudo que a gente já falou ali, né? Temos os coroinhas aqui, esse Papa, né? Aqui ele é chamado de Papa. As vestimentas mostram, então, uma pessoa, né? De mais posses ou de mais projeção, né? Social. A gente tem aqui, né? Eu esqueci o nome disso aqui, gente, porque não é uma coroa. Desculpa, mas deu um branco. Uma pessoa que também, pela idade, aqui representa a sabedoria, né? O estudo. Aqui ele está... aqui me remete que ele está também levando, né, conhecimento para os coroinhas que estão aqui numa posição. É muito parecida as duas cartas, né? Assim, então, né? Do White, né? Que se inspirou no de Marsella para fazer, né? Então, assim, ó, tem as duas colunas também, tem os dois coroinhas também, tem o mesmo bispo também, né? Tem alguns detalhes a mais, algumas cores a mais, mas a inspiração é a mesma, né? Então dá para ver. No teu tarô, essas colunas aqui são mais evidentes, né? Mas elas vão trazer essa questão da estabilidade, aquele conhecimento que ele é adquirido com o tempo, né? Então, acho também que é uma figura muito... Assim, retrata muito bem. Vou aproveitar, então, Carla, e vamos mostrar o Hierophante, né? No New Vision, que é aquilo que eu falo para vocês, né? Como que... As costas, né? Como se estivesse atrás do Hierophante, olhando para frente. E pela frente, né? Porque é o que ele vê, né? É o outro lado. Então, nessa representação, a gente tem bastante elementos, porque a gente tem aqui... Deixa eu olhar que eu estou sem óculos aqui. A gente tem os coroinhas ali na frente, né? O povo. Aqui atrás também, aqui a gente tem as colunas, mas atrás delas nós temos mais duas pessoas que podem ser... pessoas que almejam esse cargo, né, ou que estão estudando, aprendendo, ou que entraram para uma vida de sacerdócio, né, sei lá, me faltou a palavra. A gente tem a cobra aqui na mão deles também, a águia, o pássaro. A cobra é um sinal de sabedoria também, né? Sabedoria. Aqui a gente tem o sinal da paz também, a pomba vai representar. Aqui a gente vê ele nesse trono também bem imponente. E se a gente vê, nesse trono está esculpida a figura dele, a questão da estabilidade desse saber também, né, do quanto isso é construído, até secular a gente pode pensar, porque vem essa firmeza da terra, né, aquela coisa muito sólida aqui pelas colunas, né, e nessa carta a gente não consegue ver o que ele vê, mas a gente consegue ver a riqueza por trás desse trono, né, por trás, aquilo que está oculto naquele véu ali, né? Então, assim, a gente tem todos esses elementos aqui, que podemos pensar que são figuras em ascensão também, que buscam o saber, que buscam a iluminação, né? Então, estão aqui.
representadas. E agora eu vou mostrar a diferença entre os dois, que eu gosto e uso muito esse, o vintage, que não é tão colorido. Mas as cartas são iguais. Só que o The White aqui, tem todo o colorido, né? Tem todas as cores bem vibrantes. E no vintage, ele é mais Mais pastel. discreto, assim, né? Mais pastel mesmo. Mas se a gente parar para pensar, a mensagem, né, pelos elementos das cartas, os elementos são todos os mesmos, né? Em todos e o White também, ele é mais vibrante, pode ver até pela diferença aqui do Marcélia, né? Aqui o Papa, ele ocupa muito a posição na carta, mas o destaque é ele, né? É o caminho da vontade, né?